Então, a gente já começa aqui com a semana 1, né? Nessa semana a gente vai falar sobre animação 3D, sobre o que é rig, sobre o que é referência. A gente vai falar sobre manipulação introdutória no Maya. A gente vai falar sobre o rig e explorar um pouco o rig que a gente vai trabalhar. E a gente vai ter poses para treino. Mas antes disso, eu vou falar um pouco de animação, tá? Então, animação é a arte de mover alguma coisa, de dar vida para alguma coisa que é inanimada, beleza? Então, a animação é tudo que se movimenta e que tem uma vida. Não é só se movimentar, mas que se movimenta de uma maneira interessante, de uma maneira legal, bacana. E aí, nesse workshop, eu não vou ficar batendo nos princípios clássicos de animação. Vocês podem fazer uma pesquisa rápida na internet e achar os 12 princípios de animação e dar uma lida sobre eles. Super recomendo. Aqui a gente vai ter uma abordagem um pouco mais prática e direta na prática de animação dentro do Maya. Legal? Então, assim, a gente vai já ter uma prática de como é animar dentro do Maya. Tá bom? Quando a gente ouve falar de animação, a gente entende que é um personagem, né, a maioria das vezes, que muda no espaço. Ele sai de um lugar e vai para outro. E essa mudança é chamada de animação. Do jeito que ela se move de um lugar para o outro, é chamada de animação. Então, o animador cria esse movimento. E para criar esse movimento no 2D, a gente faz desenho atrás de desenho. Eu criei aqui 2 quadros-chave no programa que é gratuito, que é o Pense 2D, para a gente ter o exemplo. Por exemplo, esse personagem está levantando a perna de um ponto para outro, e eu, como animador, eu posso chegar num quadro intermediário, né, e desenhar um intervalo, por exemplo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Aqui. E aí eu vou fazer um quadro intermediário aqui, por exemplo. Isso aqui é no 2D, tá, gente? Estou exemplificando. E aí, ó, a gente teria... Aí agora eu desligo minha mesa de luz. A gente teria aqui um movimento, né, desse personagem acontecendo. Então, assim, eu ilustrei aqui em 2D de uma forma simples. Então, no Maya, vai ser do mesmo jeito. A gente vai precisar de um rig, tá? A gente vai precisar ter esse cara, esse acesso aqui, esse arquivo. É um cara que é separado. E esse rig ele vai ser inserido no arquivo de animação, tá? Então, esse arquivo de animação vai puxar esse rig para dentro do arquivo, que é o Maya, e a gente vai começar a trabalhar com ele, tá bom? Uma outra coisa que a gente também, no 2D a gente anima, é o personagem em si, né? A gente anima direto no desenho, só que no 3D, a gente não vai animar diretamente no modelo 3D. A gente vai animar usando controles. Então, quando a gente for para o Maya, a gente vai começar a manipular controles para poder usar. E esses controles têm posição no espaço, tem rotação no espaço, que vai controlar cada uma das partes do personagem. Então, assim, com esses 2 conceitos de rig trazendo para dentro do arquivo de animação, para poder o animador animar, e com a ideia de que você vai animar os controles para poder animar o personagem como se fosse uma marionete, aí a gente consegue começar aqui a aula. E aqui, uma vez dentro do Maya, a gente vai fazer aqui uma referência, né, que foi o que eu disse. A gente não vai... Vou mostrar, antes de trazer a referência, vou mostrar como eu faria diretamente dentro do Maya. Por exemplo, se eu tenho aqui uma esfera e eu tenho aqui um controle. Essa esfera, esse controle, como eu falei, a gente vai manipular como se fosse uma marionete. Então a gente tem posição, translação e rotação. A gente não vai animar a esfera em si. Tá? A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai selecionar o controle e animar. Então vamos lá. Vamos conhecer o nosso personagem, que é o Buddy. E a gente vai começar a estudar nele. Tá bom? E aí, gente, a gente dentro do Maya, a gente já começa a ter que saber algumas coisas para poder começar a trabalhar, né? Então, eu só vou mostrar para vocês o que é básico para vocês animarem. Tá? Então a gente tenta focar aqui no que vocês precisam saber para fazer os exercícios da semana. Tá? Vamos lá. O Maya, se você é uma viewport, né, você tem uma área de trabalho aqui que você pode girar. Se você clicar no Alt e clicar com o mouse, o botão direito aqui girar, ó, você consegue... Eu estou fazendo com a canetinha, mas se eu usar o mouse,
aqui o Alt, eu clico no Alt e clico no... Vou criar um cubo aqui só para a gente ter uma ideia melhor. Aqui, ó. Vou aumentar ele aqui. Então, com o Alt clicado, eu consigo segurar o Alt e clicar na viewport normal com o mouse e girar ele. Ó. Aí vocês façam esse exercício aí, tá? É super tranquilo. Com o mouse também, você pode dar um zoom in e um zoom out com o scroll. Isso é super bacana de treinar. Outra coisa, com o botão do meio, segurando o Alt, e com o botão o scroll pressionado, né? Quando você pressiona o botãozinho do scrollzinho do mouse, você consegue fazer esse tipo de punk, esse tipo de movimento aqui para poder olhar, transladar um pouco a viewport do seu objeto. Então, Alt, clique, gira, Alt, botão do meio faz isso, e o scroll você vai para frente e para trás tranquilamente. Então, essas 3 movimentações são super úteis para quando a gente começar a trabalhar com o personagem. E aí, gente, aqui eu vou criar um arquivo novo, tá? Normal, aqui no Maya você cria um arquivo novo desse jeito, né? Arquivo, nova cena. E aqui você não quer, você não tem personagem, né? Aí você vai referenciar o personagem que eu criei e deixei disponível lá na atividade 1, tá bom? Então, ó, você vai pegar, você vai baixar aquela pasta Buddy, né? E você vai vir aqui na Outliner, ó, o seu Maya, quando você abre, tem um carinha bem aqui, ó, Outliner. Esse é o lugar que fica todos os arquivos, todos os objetos do seu arquivo de Maya. Então, tudo que você criar, ó, se eu clicar aqui vários objetos, sai colocando aqui nesse carinha aqui. Não preciso disso, eu vou referenciar o meu rig. Lembra? Eu vou pegar um rig que está lá fora e vou trazer ele para dentro do meu arquivo para que eu comece a animar. Então eu vou clicar com o botão direito, algum jeito de trazer como referência, tá? E só uma coisinha. Se você não achar Outliner aqui, você pode vir aqui o Windows e Outliner, tá? Aí você clica aqui e ele abre. E aí, gente, para trazer a referência, você tem algumas opções. A mais fácil a mais lógica, né? Você vem em File e vem aqui, Create Reference. Você também pode escolher aquele atalho ali, Ctrl R. Ou você pode apertar com o botão direito aqui no Outliner, qualquer área do Outliner, Referência, Criar Referência. Então eu vou abrir aqui esse menu de Criar Referência. Ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? E daí, essa janelinha aqui, a gente vai atrás do nosso workshop de animação, tá bom? Então, vocês podem pegar o seu Buddy Published, que é o arquivo que eu deixei disponível, e trazer como referência. Eu não vou nem olhar essas informações aqui, porque por enquanto não precisa. Eu vou trazer como referência aqui, e quando ele vier, ele vai vir aqui, ó. E olha eu no Alt, clicando para girar. Aí eu vou pegar um zoom e olhar mais perto. Alt, clica para girar. Tá? Então, ó, a manipulação básica do Maya é essa. E você já tem um personagem que está aqui na sua frente, pronto para receber animação. Então agora você consegue perceber que você consegue selecionar suas curvas e começar a animar o seu personagem. Tá? Você pode selecionar qualquer curva dessa e usar o Translate. Ó, outros botões legais. W é esse Translate. Tá vendo ali do lado? Ó, tá sendo movimentado o Translate Z. Se eu movimentar aqui, ó, Translate Y. E se eu movimentar para cima e para baixo, Translate X. Se eu apertar o E, ele vai para o Rotate. Então, nesse Rotate eu consigo rotacionar nos 3 eixos. E ali você consegue ver eles mexendo. Não tem segredo. Tá? E no R você consegue escalar. Só que no meu caso, no rig que eu criei para vocês, para a gente usar nesse workshop, a gente não vai usar escala nesse cara, né? Então ele está desabilitado. Para voltar para a posição original, seleciona o controle que você quer, seleciona todos os atributos, clica no 0 e aperta Enter. O personagem volta para a posição inicial. Fácil e fácil. Daí, gente, a gente explora um pouco o rig, tá? Enquanto eu vou explorando, a gente pode estar dando dica um pouco mais sobre outras movimentações do Maya. Um exemplo, eu quero olhar o pé mais de perto. Eu selecionei meu controle do pé, aperto F de foco. Aí, olha, eu dou um foco aqui e consigo ver em detalhe o meu personagem. Outra coisa bem legal de saber é não selecionar a geometria.
Eu não coloquei uma camada aqui para não fazer isso, mas vocês podem, aqui dentro do seu menu, desligar todas essas opções e deixar só as curvas ligadas, tá bom? Uma coisa que eu posso trabalhar no rig, já deixar uma camada aqui separada, selecionar a minha camadinha aqui do personagem, criar uma camada nova bem aqui, display essa camadinha aqui, selecionar minha camada, botão direito, adicionar objetos. E aí eu venho aqui e digo R. O que é R? Eu não consigo selecionar mais. Então eu selecionei no grupo que é do personagem aqui, que só é a geometria, criei essa camada e adicionei eles aqui. Pronto, agora eu não consigo mais selecionar eles. Mas você também não conseguiria mais selecionar se esse cara aqui não tivesse habilitado. Aqui eu consigo, mas se eu desabilitar, aqui eu não consigo mais. Tá bom? Então agora, nesse caso, eu criei uma camada para mim não selecionar a minha geometria, nem por aqui, já tem essa camada, e nem por aqui por cima. Então agora eu estou trabalhando só com os controles, tá bom? E aí, gente, seguindo aqui o conteúdo dessa semana, depois que vocês treinaram a viewport, treinaram a mexer um pouquinho no Maya, a gente vai explorar um pouco esse rig, tá? E esse rig é super simples que eu fiz. Então vamos lá, vamos explorar o rig. Eu tenho esses controles aqui, eu tenho o quadril, né, que eu chamei de hips, control aqui. Eu vou minimizar. Não, vou deixar. Vou deixar essa janelinha aqui, eu ia fazer isso. A gente tem mais espaço de tela, mas é bom ter aqui as informações dos parâmetros para a gente poder analisar. Então vamos explorar o rig. Eu trouxe como referência o rig, ainda não salvei meu arquivo, eu vou só explorar. Então, cara, baixe o seu arquivo, tente explorar ao máximo esse tipo de manipulação do seu personagem. Eu vou tentar fazer ele ficar em pé nessa perna aqui, eu vou selecionar um controle apertando o W e vou puxar ele para cá, ou esticar ele bem para cá e rotacionar ele desse jeito. Eu vou selecionar esse quadril e rotacionar ele para cá, nesse eixo, apertando o E para rotacionar. Eu vou apertar o W de novo para poder subir aqui um pouco mais. E aí eu consegui chegar nessa posição. Eu olho de lado aqui usando o Alt, clicando na tela. E eu rotaciono para frente o meu personagem. E aí eu fico explorando. Vocês têm que passar um tempo explorando os controles do personagem de vocês, tá? Então, assim, explorem, mexam bastante. Ó. Essa parte aqui é só de repente se precisar. Não fiz um super rig aqui nessa parte do pé. Até mesmo porque pra gente estudar já fica muita informação ter um controle a mais assim. No máximo, minha intenção é que a gente use muito esse controle apenas, tá? Porque senão fica muito trabalho e talvez a gente não consiga assimilar de fato. O que eu queria que vocês praticassem é WE. W para Translate, e aí vocês movem, você pode mexer no eixo, você pode mexer na rotação, ó. Você pode mexer ali no meio do eixo. Se eu apertar W, você pode pegar um amarelinho, de acordo com a sua visão, você posiciona ele, ó. Você não precisa clicar em cima, você pode clicar com o botão do meio do mouse aqui fora e fazer isso, ó. E aí dá para fazer esse tipo de teste também. Manipulem o personagem de vocês antes de ir para o nosso exercício, tá? Então isso é uma prática que eu peço assim, que vocês façam. E daí, ao longo da semana, se vocês tiverem dúvida nesse tipo de prática, aí vocês mandam um e-mail, vocês mandam uma mensagem no Classroom. A gente tenta ajudar vocês a tirar todas as dúvidas possíveis, tá? Então, a partir daqui, eu vou partir para o exercício. A prática é praticar a manipulação do Maya, trazer o rig como referência e manipular o seu personagem usando os controles. Essa é a prática. E aí o exercício é para onde a gente vai agora. Então, a gente se vê agora no exercício. E esse é o nosso exercício. Eu rabisquei essas 6 poses para a gente praticar dentro do Maya. Então, o meu pedido é que vocês façam as 6 poses e me mandem o arquivo do Maya e as poses que vocês geraram.
Eu vou fazer essas 6 poses agora, talvez a 3 poses, talvez as 6 se ficar curtindo o processo. Mas e aí eu já mostro para vocês como é criar keyframe dentro do Maya, que daí a gente já começa a entrar na animação, tá? Então a gente vai para a prática agora. Então vamos lá, gente. Eu vou começar a prática aqui. Eu zerei o Maya, eu comecei de novo. Eu quero que vocês também façam isso. Não salvem aquele arquivo que vocês estavam praticando lá, manipulação. Agora a gente vai para o exercício. Eu vou puxar aqui, ó, em referência o meu rig de novo. Então, botão direito, fui atrás do meu arquivo. Abri no outro monitor aqui, que é o Buddy Published, que é o que vocês têm. Puxei ele para cá. E uma vez com ele, eu vou olhar para ali para a referência e vou trabalhar com ele. Lembrando que aquela imagem que eu fiz, eu estou usando um software que é o PureRef. Está aqui o site dele. Ele é um software para você visualizar referências. E o legal dele é que você pode apertar com o botão direito em cima e falar que ele pode ficar sempre em cima da tela. Então você pode aqui no Mode, Always on Top, e ele sempre fica na frente, ou seja, quando você está trabalhando com Maya agora, você pode estar sempre olhando a sua referência ali, tá bom? Então fica uma dica aí. E aí, gente, a gente vai começar as poses, né? Eu vou começar com a primeira pose, então eu vou... E agora já começa exercício de artista aqui, de animação, de visualização, de saber observar uma cena. Então olha só, essa primeira pose ele está meio inclinado para o lado. Então eu já pego o quadril desse aqui, ó, e já inclino um pouco para o lado. A perna está retinha. Então eu vou deixar um pouco retinha a perna também. Vou levantar o quadril, botar para o lado e vou girar. No rig eu deixei essas linhas pretas aqui para poder ajudar, né? Para poder guiar bem aí a direção. E daí ali no desenho eu também deixei. Então assim, eu dou uma dica para vocês. Escolham um ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui. Mais ou menos esse daqui. Ainda não vou ensinar a criar câmera. Não precisa, é muito exagero. Eu vou, tipo assim, trabalhem livremente com a câmera que vocês têm, mas se preocupem em sempre olhar do mesmo ângulo aproximadamente, sabe? Então, ó, eu tô apertando no W, eu tô chegando na posição legal aqui, é um trabalho cuidadoso, e tô tentando chegar nesse cara. Tá? Aqui a coluna eu acho que está bem resolvida já. A cabeça eu acho que eu olho para baixo. Aqui, ó. Acho que ele está olhando ali para baixo. E aí o pé eu acho que tá legal. Talvez eu gire um pouco isso aqui pra cá. Ele tá levantado ali, né? O meu rig também não ajuda muito bem, mas eu vou deixar mais ou menos assim mesmo. O meu rig ele não estica esse perninho aqui. Não deixei essa atribuição para ele, né? Essa funcionalidade para ele. Agora eu tô vendo só de frente, né? Às vezes vale a pena você olhar de lado e ver como é que ele tá funcionando. Aí você pode dar uma ajustadinha no seu personagem para ver se fisicamente ele não iria cair. Sempre faça esse teste, tá? Às vezes o personagem está assim, se fosse na vida real ele cairia. Tá? Então, olhem ao redor também para poder, né, dar uma analisada para ver se funciona. E eu vou abaixar um pouquinho esse cara. Aqui, legal. Só um pouco. Se eu quisesse abaixar para outra perna, abaixar total ali, ó, seria essa altura aqui. Só que eu não teria esse pezinho esticado aqui. Então eu vou chegar o mais próximo possível dele aqui. Com o pé esticado mesmo, para poder simular essa minha referência aqui. Cara, uma vez que eu fiz esse cara aqui, eu vou selecionar só os controles. Eu não quero selecionar o restante das coisas. Então eu vou dar uma dica aqui, que aqui eu estou vendo que está dando problema. Lembra que a gente fez da camada? Não está criado de novo. Vamos selecionar só os controles. Como que a gente faz isso? Vocês podem vir aqui em Show, desligar tudo nesse botão de None. Vem aqui. Aí você não vai ver nada. Aí você só vai ligar quem? Os controles. Aqui. Que são esses dois primeiros aqui. Esse e esse. Pronto. Você liga esses caras. E você vai ligar a geometria também. Os polígonos. Então você ligou a geometria e os controles, pronto. Você passa ali o mousezinho em cima, ainda está selecionando a geometria. Isso pode ser um problema. Então, venham aqui em cima nessa opção, que pode estar assim, ó. Ela pode estar fechadinha aqui. Abram ela bem aqui, ó.
E aí vem as opções de seleção. Isso daqui são tudo opções de seleções do Maya. Não perde tempo tentando entender isso. Só desliga todo mundo, menos as curvas aqui, tá? Deixa só essa galerinha ligada. Uma vez só com essa galerinha ligada, seleciona tudo. Aperta S, né? E aí você vai ver uma linha vermelhinha aparecendo bem aqui, ó. Essa linha vermelha quer dizer que você colocou um keyframe. Lembra lá no 2D, quando a gente estava falando que a gente precisava de quadros? Tipo, esse daqui seria um quadro, é uma keyframe. Esse daqui seria outro quadro. E esse daqui seria outro quadro. Então, do mesmo jeito que a gente tem keyframes aqui no 2D, a gente tem keyframes aqui no Maya também. E eles são representados por um traçozinho vermelho ali embaixo. Então, vou selecionar todas as curvas. Vou clicar no S. Então, você aperte no S aí na sua animação. Que aí você vai ver essa chave de animação ser gerada. E aí a gente vai para o outro frame, pode ser o 5 aqui. E vai criar a segunda pose. Então a gente tenta a partir dessa pose. Se não estiver muito longe da outra, a gente tenta a partir dessa. Então, ó, eu sempre começo pelo quadril. Eu acho que dá para resolver muita coisa já posicionando corretamente o quadril. Ó. Eu estou posicionando o quadril um pouco mais para frente, um pouco mais para cá. Eu giro ele, ó, porque a minha referência ali está mostrando a curva apontando para lá. Por enquanto eu não estou preocupado com a cabeça, mas aqui eu já giro ela. Então agora eu já meio que arrumei ela um pouco. E eu tento chegar naquela angulação ali. Ó. Olho de lado. Importante olhar de lado. Aqui no meu, já tá, tudo que eu estou mexendo já está salvando numa chave de animação. Porque está vermelhinho ali e já está salvando como chave de animação. Mas aí no Maya de vocês pode estar desligada essa opção bem aqui. Está vermelho aqui. Que é o Auto Keyframe. Se tiver desligada, tudo que eu mexer não vai salvar como animação. Mas eu prefiro deixar ligada, porque como eu estou blocando, eu já nem me preocupo com isso. Eu vou aqui para frente, já mexo, e aí já aparece uma chave de animação aqui para mim. Tá? Então, deixem ligado para esse exercício, mas saibam que tudo que vocês forem mexer para frente, já vai criar uma chave de animação para vocês. Então aqui a gente continua, vou selecionar meu pezinho. Vou posicionar o meu pé para cá, girar ele. Vou tentar chegar numa pose bacana. Que faça sentido com aquela referência que eu tenho ali. Olha, aqui ele ia cair, aquilo que eu disse para vocês. Ó. Aqui ele ia cair se ele estivesse no mundo real. Né? Então meio que tenta equilibrar ele. Ó. A animação tem dessa, sabe? Tem uma mecânica por trás, então a gente precisa respeitar isso. Então, estou posicionando aqui o carinha. Acho que para a aula já está mais ou menos isso. Então, ó, mais ou menos ali aproximado numa pose. A minha perna não faz essa curva que eu fiz aqui na minha referência, mas tudo bem. E aí eu vou apresentar um controle para vocês aqui, que está no pé. Quando você seleciona o pé, você tem a opção de twist. Essa última opção bem aqui. Então, se você seleciona o controle, seleciona o twist e vem aqui para ver o porte e vem com o botão do meio do mouse, ó, você gira o joelho. Então, de repente, você precisa disso para uma coisa ou outra, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou posicionar o joelho um pouco mais aqui para fazer sentido. E acho legal já, tá bom? E aí, uma vez que eu cheguei mais ou menos na pose que eu quero, eu vou selecionar todas as curvas. Já está setado só para controles aqui em cima. E vou apertar S aqui do teclado. E todos os meus controles que eu selecionei agora estão com chave de animação. Ou seja, se eu vir com o mouse bem aqui e vier para trás, ele está naquela pose antiga. E depois ele pode estar nessa posição nova. Um detalhe. Na animação de vocês, vocês podem estar no modo que a gente chama de auto. O que é isso? Que a animação faz essa interpolação aqui. O Maya calcula para vocês isso. A gente não quer isso agora. A gente quer que só tenha no Maya o que vocês fizeram. Então, cliquem nesse carinha correndo que está aqui do lado do alto, que eu coloquei para vocês. Esse carinha correndo vai trazer um menu de preferências, que é esse cara bem aqui, que apareceu no outro monitor aqui. E aí você vai aqui em Settings, Animação, você vai dizer que você quer o modo Stepped.
Provavelmente ele vai estar aqui no alto. Você liga ele no modo Stepped. E você salva. E começa a trabalhar com ele desse jeito. Porque a partir de agora, todas as animações que você fizer vai ser somente o que você fizer. O Maya não vai calcular nada para você. Então, como a gente está estudando, a gente precisa que seja assim por enquanto. E a gente vai para a terceira pose. Para a terceira pose, eu vim aqui para o 10. Ó, e vou selecionar meu quadril de novo. Lembra que eu falei que eu gosto de trabalhar com quadril? E eu já começo a posicionar ali mais ou menos onde eu quero. Tendo como referência meu pé que está apoiando aqui. Vou girar agora o meu quadril para poder fazer o movimento que eu quero. Repara que eu não estou nem olhando o pé aqui ainda. Mas agora eu já posso apertar no W aqui e usar o botãozinho do meio aqui para ir colocando ele. Só que aqui ele está torto, está para trás, né? Então eu quero que ele gire igual a referência ali. Ó. Eu posso usar os eixos ou posso girar usando esses espaços entre os eixos aqui. Então ó, já chegou bem mais próximo da referência ali. Ó. Só de eu fazer isso. Então W, E, W. Tem uma coisa do W que aqui no modo que ele tá com setas acompanhando o mundo, a viewport, o mundo, né? Sempre o eixo X para o X, o eixo Y para cima e para Z. Só que esse objeto aqui, ele não tá, ele tem outras setas, que é o direcionamento dele mesmo. Você pode configurar isso. Você vem aqui em Move, onde eu estou com o mouse aqui em cima, clica 2 vezes, vai abrir uma mençãozinha bem aqui de menu, que você pode dizer que a orientação é por objeto. Então repara como muda aqui as setas. Se eu for por Word, ele considera um mundo da cena 3D. Se eu for por objeto, ele configura o objeto ali, as setas de acordo com o objeto. E aí varia. Às vezes é legal usar no modo Word e às vezes é legal usar no modo objeto. Não altera muita coisa ali nos parâmetros, acaba que os valores acabam sendo os mesmos aqui. Você só tem um sentido de orientação diferente para poder trabalhar. Pode ver que agora eu tenho um eixo mais no sentido do pé para poder trabalhar, isso pode ajudar. E aí eu continuo minha pose. Repara que eu não estou querendo falar muito de ferramenta, eu estou querendo falar mais sobre vocês tentando chegar nas poses ali. Ó. E aí se eu olhar de lado aqui, ó, lembra da manipulação. Alt, clique, gira, zoom, né, afasta, e eu acho que esse joelho está doido. Né? Eu venho aqui no meu twist, botão no meio, e giro ele para cá. E aí eu volto para minha pose, agora já está fazendo um pouco mais sentido. Posso girar meu pescoço para trás? Posso. Posso girar para frente minha cabeça? Posso. Só que ela está fazendo uma angulação para ali, então é alguma coisa assim que ela faz. Então ó, a gente já tem uma outra pose, vou selecionar todos os controles, apertar S, e aí a gente já tem. Quando a gente volta, ó, a gente vê todas as outras poses. Lembrando que aqui está em alto ainda. Então quando tiver assim, você segura o Shift, clique em tudo, seleciona tudo, tá? Clique e arrasta. Botão direito, Tangents, Stepped, né? Que agora esse intervalo aqui não está mais animado, você só tem a animação do que você fez. Né? Às vezes o Maya faz aquilo ali, ó, dos controles ficarem no lugar, mas quando você solta o mouse, quando você vai no ponto e vírgula, ó, no ponto e vírgula você pula de frame por frame, tá? Isso também você pode fazer aqui, ó, nesses botões aqui. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então nesses botões você também pode andar de frame em frame. Mas você pode por enquanto só usar o mouse aqui mesmo, que fica mais simples. E aí você começa a ver suas poses acontecendo. Vou fazer mais uma pose, vou para a pose 15. E a pose 15 já é mais complicada, ela já está para esse lado e já está totalmente contrário. O que eu vou fazer? Vou selecionar todas as minhas curvas, vou selecionar todos os meus parâmetros. Eu estou em cima da posição 15 aqui. Selecionei todos os meus parâmetros, cliquei no 0 no teclado e apertei Enter. E aí todos os meus controles agora estão zerados. Então agora eu posso começar uma pose do zero. Então aqui, como eu já fiz isso, ó, repara que já criou um quadro-chave aqui. Porque eu estou no modo automático aqui no canto. Lembra que eu falei? Então, com poucas informações, a gente já consegue fazer algumas poses de personagem. Né? Eu vou tentar fazer aquela pose agora. Vou tentar chegar até o final. Todas as poses. Então vamos lá. Eu vou posicionar o meu pé para cá. Como se ele estivesse freando. W.
eu posso usar esse plano aqui, ó, que é a união desse plano com esse. Aí ele pode me ajudar em alguns casos. Eu tenho esse plano e eu tenho esse plano. Então, vocês podem usar só o botão do meio do mouse e fazer isso. Vocês podem usar os eixos para mover, ou vocês podem usar os planos. O que importa é a pose. O que importa é você, como animador, olhar a referência e meio que tentar chegar lá, sabe, através da referência. Então, ó, tô girando o quadril. Tô girando o quadril agora e eu vou posicionar esse cara. Repara que agora o meu joelho tá louco. E aí provavelmente eu vou ter que usar aquele twist que eu já mostrei pra vocês. Só que primeiro eu aponto, né? Eu aponto para onde eu quero que ele vá. E eu vou com o twist aqui e já conserto aqui, ó. O que ele tá acontecendo aqui. Espero que não me dê dor de cabeça no futuro. Que é um parâmetro bem que eu coloquei pra gente resolver, mas eu acho que o nosso exercício que a gente vai fazer vai ser super tranquilo assim de lidar com ele. Mas ó, aqui ele não está equilibrado, aqui ele está escorregando, né? Como se ele estivesse escorregando assim, freando. Aqui ele está torto, então vamos melhorar isso. Vamos posicionar ele aqui, vamos fazer ele seguir um fluxo. Então ele está escorregando, agora eu olhando ao redor ele faz mais sentido. Tá? Então a animação tem muito disso. Você tem que fazer as coisas fazerem sentido, né? Uma movimentação, a pose, tudo fazer sentido. Aqui eu estou tentando chegar na posição do pé, para depois tentar chegar no joelho. Então, aqui tentei chegar na posição do pé. Aqui eu já vejo que o joelho está torto, seleciono esse controle aqui, aponto o pé para frente, viu? E eu vim no twist e botão do meio e posiciono ele direitinho aqui. Posso até trazer o pé um pouco mais para cá, assim, para frente. Ó, aí fica mais retinho, fica mais legal. Eu acho que eu posso girar essa coluna um pouco mais para trás. Só que a cabeça ela ainda continua olhando para frente, né? Então, e gira um pouco para cá. Ó. Então, eu acho que assim fica próximo. Não está a posição ideal da referência, mas já fica bem mais próximo do que está. Aqui eu posso fazer assim. Fica legal. Ó, aqui eu estou vendo que ele está muito deitado, né? E aqui na referência ele não está tão deitado. O que eu faço? Eu levanto esse cara. Levanto ele, reposiciono o joelho. Eu posso até zerar essa informação aqui para ver para qual lado eu trabalho ele melhor. Então eu girei 91 ali, já dá bom. Só que eu estou vendo que o pé dele está perto do quadril. Então vamos tentar deixar o pé dele perto do quadril. E agora eu volto no twist e tento achar essa rotação legal ali. Eu mexo no pé, mexo no twist. Talvez o maior exercício de vocês já seja conhecer esse parâmetro que é o twist ali. Que já é uma dificuldade bacaninha para trabalhar, para ter e testar. Ó, giro o quadril porque eu quero ver o eixo aqui, né? Como eu estou vendo na referência, eu queria ver aqui também. E eu estou vendo que ele é um pouco girado para trás, assim, esse quadril, esse peitoral. Assim. Eu faço isso, eu reposiciono a cabeça, estou mexendo no pescoço agora. E aí eu melhorei um pouquinho a pose, para deixar mais perto da referência. De novo, vou selecionar todos os controles, apertar S e vou para o próximo frame. Eu posso apertar S de novo para criar um quadro-chave, mas eu vou ter que começar de novo essa pose, porque olha, ele está ajoelhado. Então eu vou pegar aqui e zerar todos os caras. Ó, e já volto para a pose inicial de novo. Só estou com os controles selecionados. Então, agora eu vou tentar chegar nessa pose aqui. Primeiro eu já posiciono o meu pé mais ou menos aqui, né? E ele faz esse tipo de angulação. Eu já deixo ele ali esperando um pouco. Esse daqui também, né? Então eu giro aqui, depois giro ele aqui, né? Para ele meio que já esperar essa transformação. E aí eu desço com o quadril, ó. Oriento o quadril para cá e abaixo ele aqui, ó. A gente vai ter que consertar o joelho? Vai ter que consertar o joelho. Mas vamos consertar primeiro o quadril. Então o quadril ele está olhando para cá. As pernas estão loucas ali, né? Tá uma coisa doida. Mas a gente já conserta. Eu estou tentando colocar o quadril bem no meio das pernas aqui. Como se ele tivesse ajoelhado mesmo. Uma vez que eu conseguir fazer isso, aí eu posso selecionar o controle do pé, vir em twist aqui e reposicionar ele aqui, ó, como se ele tivesse ajoelhado.
Olha aqui onde ele está, beleza. Vou selecionar do outro lado e vou mexer com o twist novo. Tá vendo? E aqui eu tenho ele ajoelhadinho. Ele está perfeito? Ainda não, eu vou ter que mexer aqui ainda. Talvez eu tenha que mexer até aqui um pouco mais para trazer ele um pouco para frente. Repara que a ação do joelho e da perna faz uma curva aqui, né? Ele faz um desenho aqui, então a gente tenta fazer isso também. Aqui a gente só conserta o joelho agora. Eu posso selecionar os dois controles do pé, selecionar o twist e mexer com o botão do meio. Ah, mas ele não vai mexer na mesma direção, então vamos de um em um. Então primeiro um pé, seleciono o twist e depois o outro pé, seleciono o twist também. Então aqui melhorou um pouquinho, já vejo um pouquinho mais a cena e ali ele está com o pescoço para cima, né? Como se estivesse olhando, rezando, se ele tivesse braços, né? Estaria rezando. E daí a gente tem mais uma pose, tá? Então eu vou selecionar todas as curvas, apertar S e a gente já tem essa pose aqui, ó. Então, ó, repara que as outras poses estão tudo salvas. Eu vou aqui no ponto e vírgula ou nessas setinhas aqui e eu consigo editar, tá bom? Eu consigo editar não, eu consigo ver as minhas poses todinhas. E aí a gente tenta fazer a última pose logo para fechar o exercício, que é essa que ele está em pezinho, que é bem perto da padrão dele. Então, de novo, eu vou selecionar tudo em cima do frame 25 e vou zerar os controles. Uma vez que eu zerei, agora eu consigo posicionar o meu pé igual à minha referência. Vou subir meu quadril igual à minha referência. Vou posicionar esse outro pé igual à minha referência, como se ele tivesse encostado aqui, ó. Tá vendo? Ele está encostado nessa perna aqui. Não estou olhando para o joelho ainda, tá? E venho aqui no twist e dou uma giradinha nesse cara aqui. Quanto menor for o número do giro, melhor, porque você manipulou menos, né? Porque aí você pode dar um giro completo e chegar no valor maior ali, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o menor valor possível. Isso não vai afetar tanto agora, a gente está posando, mas já é bom saber disso, porque se a gente posar direitinho as coisas, depois a vida fica mais fácil. Talvez nesse workshop vocês não descubram isso, porque já é mais para frente, quando a gente vai polir a animação, mas aqui já dá para ter uma ideia do que a gente está fazendo. E aqui, ó, eu vou fazer o quadril funcionar como está acontecendo na referência ali, ó, curvado para cá e apontando para ali, ó. E aí eu dou uma levantada nesse cara aqui, ó. E ele está olhando para ali, não sei o que ele está olhando, mas ele está olhando. Então a gente olha para a referência, olha para ele aqui, ó, e faz ele apontar para lá, ó. Tá vendo? E aí, uma vez que eu cheguei nessa pose, eu seleciono todas as poses, dou S e tenho meu quadro-chave, tá vendo? Eu tenho todas as minhas poses agora. Daí, gente, o que eu queria que vocês fizessem? Vocês vão salvar agora. Eu vou apertar Ctrl S. Vou apertar Ctrl S e aí vocês vão aqui salvar semana 1. Eu já tinha posado antes, eu vou salvar com pose 2 aqui. Eu costumo trabalhar assim, tá, gente? Então, o nome do arquivo, pose em aula, por exemplo, underline 001. Tá, então, vocês salvem. Ó, o arquivo que vocês vão salvar é um arquivo MA, tá? Quando aparecer para salvar, salve nesse arquivo Maya ASCII, tá? Que esse arquivo eu consigo abrir na minha máquina, usando a mesma referência que eu tenho na minha máquina, e eu não preciso baixar o rig de novo, não dá problema nenhum. Então, isso faz com que grandes produções aconteçam. Tipo, vários animadores usam de um rig só para poder produzir. Então, salvei aqui como pose em aula 001. E aí eu gostaria que vocês fizessem imagens para mim. Como? Vocês vêm aqui em Show, vocês podem desligar as curvas de vocês. E aí vocês podem usar um programinha. Você pode tirar print screen, tá, da tela, não tem problema. Aí vocês também podem usar um programinha que é o Snipping Tool, que tem no Windows. Daqui eu vou apertar Snipping Tool.
E eu vou pegar essa ferramenta, vai aparecer em algum lugar na minha máquina. Tá aqui, ela aparece, ela está em outro monitor, e aí você cria aqui um novo, copia a imagem, tá aqui a imagem, Ctrl C. Você pode inclusive usar o PureRef aqui, ó, e apertar Ctrl V nele, aí você começa a ver as suas poses, ó. E aí, uma vez que você tem todas as suas poses, por exemplo, vou tirar mais uma pose, ó, aqui. Eu volto no meu Snipping Tool, aqui, seleciono ele, copio e colo nesse cara aqui. E aí você coloca todas as poses aqui de acordo com o que você fez. Tá? E isso eu já fiz aqui, eu fiz aqui do lado, que foi para divulgação da aula. Então aqui, ó, eu vim aqui, fiz isso, e eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de imagem para mim, mostrando que vocês posaram, e também mandem um arquivo Maya de vocês, beleza? Então, para essa semana é isso. Façam o exercício. Se tiver dificuldade, fala lá no Classroom, me diz, e daí no sábado, no encontro que a gente tem depois da semana de produção, a gente tira todas as dúvidas, a gente pega alguns arquivos de algumas pessoas que tiveram mais dificuldade ou menos dificuldade, e a gente deixa todo mundo na mesma página para que a gente possa ir para a semana seguinte. Beleza? Então essa é a primeira semana e vamos posar aí, pessoal. Até mais.